Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Bueno e hoje nós contamos com a presença da professora Marlúbia de Paula, que vai falar para a gente sobre os metatextos na análise textual discursiva. A professora tem doutorado em Educação em Ciência e Matemática pela PUC. Por pouco não foi minha colega, eu acho que se formou, terminou o curso um pouquinho antes que eu. E atualmente ela trabalha na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Então, professora, seja muito bem-vinda. É um prazer contar com a sua presença aqui. A palavra é sua. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Ou, não é em todos os tempos, porque afinal de contas é uma gravação. A gente não sabe em que momento é que essa pessoa vai fazer uso desse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês e tratar de uma temática a qual tenho me dedicado já há alguns anos, que é o estudo da análise textual discursiva, especialmente com referências em Moraes e Galeazzi. Bom, penso que seja impossível falar dessa metodologia, não é? A análise textual discursiva, ela é ampla, ela é composta de processos de análise que se estrutura por meio de construções, desconstruções, impregnações, processos de síntese. Por isso nós referenciamos a análise textual discursiva como uma metodologia bem mais ampla do que seria uma técnica, um método que termina sendo uma aplicação mais pontual. Nesse sentido, esses autores, né, o professor Roque Moraes, já falecido desde o ano de 2012, autor, então, dessa forma de tratamento, vamos dizer assim, tratamento seria um pouquinho mais mecanicista, vamos dizer, de interpretação, então aí o caráter subjetivo, portanto, humano, dos textos. O professor Roque teve uma vivência, não é, em suma parte, baseada na análise de conteúdo, como apareceu em Bardan, mas no final dos anos 90, quando ele defende sua tese, e depois passa a fazer parte do programa de pós-graduação da PUC, ali coordenando um mestrado profissional, ele passa, no começo dos anos 2000, a desejar, eu pressuponho, porque foi o que ele fez, ter, então, um mestrado acadêmico. Nessa transição de mestrado profissional para acadêmico, o professor Roque produz um artigo chamado Tempestade de Luz, e nesse artigo ele já dá ali sinais de uma pesquisa que vem sendo realizada, de um momento de busca que ele está fazendo para uma outra forma de analisar os dados textuais, especialmente nessa questão qualitativa. Então, ele está passando, está emergindo ali um outro modo de análise que vem desse momento que era um pouco mais quantitativo, da análise de conteúdo, né? Não que a análise de conteúdo não seja também qualitativa, mas como ela tem uma busca mais pautada em frequências, é mais comum que se encontre estudo quantitativo hoje em dia, dado a variedade de análises textuais que existem. A análise textual discursiva é uma forma de análise que se encontra, então, a partir da análise do conteúdo, se nós quiséssemos pensar em limites, como o próprio livro, como os próprios autores, né? O professor Roque Moraes e a nossa querida professora Maria do Carmo Galeazzi, professora da FURG, trabalharam juntos e agora a professora Maria do Carmo tem dado continuidade aí de forma brilhante a esses estudos, se dedicado aos grupos de pesquisa, às questões da fenomenologia, com referencial em Edmundo Husserl. Então, dentro dessa perspectiva, dessa análise textual discursiva, dentro desses estudos, a gente busca compreender. Aliás, compreender é o nosso pressuposto básico, né? Lembrando aí também de Minayo, que coloca que na pesquisa qualitativa nós primeiro compreendemos e depois nós então interpretamos. E esse é um pressuposto muito válido aqui para a análise textual discursiva. Como é que se faz então essa análise que se situa depois da análise de conteúdo, retomando como os autores colocavam, no sentido de um rio, não é? Onde uma das margens seria a análise do conteúdo e da outra margem seria então a análise do discurso. Como é, então, que se situa essa análise textual discursiva? Ela seria, então, essa água, essa fluidez, esse movimento que se encontra entre estas margens. Mas, enquanto água, enquanto fluidez, enquanto movimento, ela é bastante ampla,
mas ela apresenta, sim, algumas delimitações para o seu uso. É como se nós disséssemos, pode tudo? Com os devidos cuidados, podemos fazer muitas coisas, mas temos de cuidar para não corrompermos, desculpe, esse processo, então, e essas etapas das quais se compõe a análise textual discursiva. Bom, eu trouxe aqui também para aproveitar que todo evento educacional a gente procura ir falando de outros eventos, de outras publicações, porque daí também quem nos assiste pode buscar esse material em uma outra fonte. Nós temos aqui o Simpósio Internacional de Ensino de Ciências, que é o CIEC, que tem publicado vários trabalhos também com o uso dessa metodologia de análise. Em especial, nós recortamos um artigo nosso que foi publicado, aliás, está por ser publicado, porque às vezes demora um pouquinho, né? Já que é uma publicação da Universidade de Vigo, eles têm outros tempos, outros prazos para colocarem, então, esses trabalhos em formatos de livros. Então, quando você participa desse evento, automaticamente o seu trabalho será o capítulo, então, de um livro digital, que é sempre publicado no ano subsequente ao evento. O CIEC ele acontece a cada 2 anos. Achei importante trazer, até para que sirva também como uma referência de pesquisa. Esse trabalho ao qual me reporto é um artigo no qual, conhecendo a análise textual discursiva pelos estudos que temos realizado até hoje, compreendemos que essa metodologia tem uma cronologia. Em artigos mais antigos, se fôssemos procurar por análise textual discursiva, nós até encontraríamos algo que se parece bastante com o que se faz hoje, mas não seria propriamente a SATD. Ali, não sei se vocês conseguem ver, se não ficou um pouco pequeno para o slide, mas essa ATD, ela passou pelas denominações de ATQ, e essas publicações datavam de 2005, passando por AT, Análise Textual, em 2006, ATQ, de novo, e AT em 2007, e só então, a partir de 2007, 2008, provavelmente causados pela primeira edição dessa obra que está aí, ela passa a ser conhecida como nós hoje a visualizamos, né? Análise textual discursiva. Também nessa primeira edição desta obra, o metatexto, ele tinha outras designações. E uma das designações que aparecia era captando o novo emergente. Então, o termo metatexto é uma aquisição posterior. Então, é com o andamento, com o desenvolvimento dessa metodologia. Não só das aplicações que se faz, mas também dos próprios estudos do autor. Aliás, dos autores. Bom, um artigo também, além da Tempestade de Luz, que se costuma chamar a atenção em apresentações sobre análise textual, especificamente sobre metatexto, é esse artigo chamado Análise Textual Discursiva, Processo Reconstrutivo de Múltiplas Faces. Nesse artigo, no ano de 2006, os autores, os próprios autores da obra, né, Análise Textual Discursiva, realizam, então, uma pesquisa qualitativa com base em dissertações e relatos, apresentando, então, essa análise textual discursiva como uma ferramenta analítica. Então, descreve como um procedimento de pesquisa que permite algumas reconstruções, né, baseadas, então, na impregnação do pesquisador, do quanto esse pesquisador conhece os dados, conhece os materiais que estão sendo submetidos à análise. Então, essa também é uma referência para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre como funciona a metodologia. Então, essa análise textual discursiva, ela se baseia, ela parte de textos e ela, durante todo o seu processo, lida com estas construções, desconstruções desses textos, para que então se possa produzir as unidades que chamamos de US, tanto para suprimir aí o termo significado ou sentido. No entanto, entendemos que significado é aquilo que advém diretamente dos dicionários, então o termo em si, né, na sua acepção cultural. E o sentido é aquele mais assim numa questão da fenomenologia, quando nós observamos o que ocorre enquanto ocorre. Então, esse termo que tem um significado dicionário vai ganhando ali outras dimensões ou outras ampliações.
Bom, a estrutura textual é construída por meio de categorias. Esse é, então, o caminho pelo qual se realiza a análise textual discursiva. Essas categorias, elas não surgem do nada. Elas passam por processos que permitem, então, a elaboração de subcategorias. E é da junção dessas subcategorias que eu posso entender como uma ideia que eu ainda não explorei no seu todo, eu posso entender como uma ideia que é parte também do todo, para a obtenção da categoria. E é da junção dessas categorias ou destas subcategorias que nós vamos ter, então, a escrita do metatexto. Então, esse metatexto é exatamente o que resulta da junção dessas ideias, não é? Então, para além de apresentar esse formato, essa reunião que denominamos de categoria, isso representa também a forma como o pesquisador ou o analista discursivo está entendendo a junção desses dados. Será que isso é parte de algo maior que nós ainda não visualizamos? Ou será que eu já consigo ter uma ideia a respeito do estudo que eu realizei, já atingi meu objetivo, e eu consigo enxergar os porquês da formação dessa ideia? Esses porquês da formação da ideia podem ser compreendidos como subcategorias. Inclusive, alguns artigos apresentam as categorias nesse formato, como ideias mais amplas. Aqui desconfigurou um pouquinho. Então, eu tenho assim, como é que eu sei se eu estou numa subcategoria ou já numa categoria final, por exemplo? Vai depender muito da dimensão da categoria, mas principalmente da temática e dos objetivos que foram selecionados para o estudo dessa temática. Então, isso vai depender muito do quanto o pesquisador considera que já extraiu de seus dados tudo aquilo que era necessário para a pesquisa. E então, isso realmente é dado pelo nível de impregnação, palavra esta que é muito utilizada na obra Análise Textual Discursiva dos autores. Nesse sentido, quando eu trabalho com textos, é claro que eu estou sempre olhando esse conjunto, porque esse conjunto me informa o que é que eu posso ver, o que é que se mostra nesse manuseio, como resultante desse manuseio destes textos. Com isso, então, todo o processo de análise textual, ele volta-se à produção do metatexto. Ele é recursivo em todo o tempo, ele é recursivo ao apresentar esse resultado final de análise. Nesse sentido, nós temos que, a partir da unitarização e da categorização, constrói-se a estrutura básica do metatexto. Bom, então, na análise textual discursiva, como já comentamos anteriormente, a categoria não surge sem ter tido todo um delineamento dessa obtenção. Então, nesse sentido, é por meio dessas unidades que falamos ainda há pouco, essa US de significado que evolui para sentido, que nós obtemos aí por meio das unitarizações, e é da junção dessas unitarizações que, por meio destes blocos, constituídos por essas ideias que se aproximam, nós temos então as primeiras categorias, que são as categorias iniciais. E é do tratamento, não gosto muito de tratamento parece algo mais técnico, mas na linha de, como nós temos abordado ultimamente, de inteligência artificial. Como nossa inteligência é humana, não é subjetiva, vamos dizer, por esse processo de interpretação desses dados, é que nós vamos ter elementos suficientes para que no final da análise, e não da pesquisa, que são muito diferentes, nós possamos então realizar a escrita desse metatexto. Bom, eu uso muito essa imagem, né? Aos poucos, é preciso ver o que se mostra. Então, o que se mostra nos dá a ideia de que nem tudo está visível, nem tudo está exposto, nem tudo está tão claro. Às vezes é preciso um estudo daquela situação, da teoria ou do repertório teórico que comporta aquela situação, para que possamos entender aquilo que não está tão visível. E às vezes é uma dificuldade por parte de quem analisa, porque sendo que esse entender o que se mostra por meio da teoria demanda algum tempo para o estudo desse pressuposto teórico,
muitas vezes a análise dos dados fica na superficialidade. A análise textual discursiva, eu penso que de certa forma ela evita isso, porque automaticamente quando você unitariza, você já consegue ter a dimensão das contribuições que foram obtidas por meio das coletas. E se você ainda não atingiu a dimensão necessária para a sua pesquisa, você tem a possibilidade de retroalimentar, trazer mais dados para essa pesquisa, até que então, realmente, o seu estudo, o seu empenho, o seu esforço possam trazer para a sua área, para a sua questão de pesquisa, uma contribuição. Eu penso que o mais importante disso tudo é que o próprio analista discursivo tem condição de fazer uma análise do nível de profundidade do trabalho que está sendo produzido. Não é preciso que se faça todo o processo de categorização para entendermos se o que nós coletamos é ou não útil para a nossa pesquisa e, como já disse, para a área. Nesse sentido, percebemos que muitos pesquisadores, alunos em cursos de graduação, mestrado, doutorado, ficam muito preocupados com essa questão da quantidade de dados. E então, por isso, nós sabemos que às vezes não basta interromper o fluxo, paro de fazer buscas, porque já encontrei muitos dados. Às vezes é preciso ter uma metodologia de análise que possa dar conta, né, de receber esse material e mostrar ali todas as categorias, naquele caso ali eu trouxe o prisma, todas as nuances, né, todas aquelas frequências que estão contidas naquela luz, para que então possa entender que a minha categoria final se compõe por diversos elementos. E a análise textual discursiva ela é perfeita para que se apresente qual é a composição dessa categoria, para que o estudo fique claro, para que se apresente, especialmente no meu contexto educacional, onde essa metodologia tem sido tão utilizada, todos os elementos que constituem, que são de importância para o entendimento daquela situação. Com isso, os autores tratam muito de mapas, né? E ainda na apresentação anterior eu trouxe alguns mapas que evidenciavam o meu próprio percurso ali de estudos, o qual eu não vou mencionar agora, mas é só para que a gente tenha essa dimensão, né, do quanto os autores estavam preocupados em delinear as questões de estudo, porque o mapa ele é um registro pontual, né? Ao mapear, nós descrevemos algo, às vezes com mais profundidade, se for do interesse da pesquisa, às vezes só com uma leitura um pouco mais superficial, uma descrição com maior distância, se é apenas um elemento que não é de tanta importância para a pesquisa. Nesse sentido, como estruturar, como conectar os elementos desse metatexto? Com isso, eu trouxe aqui os significados, não é? Tratando, então, dessa questão do uso de meta. O que seria meta? Eu posso ter do dicionário como sendo limite, término, princípio ao mesmo tempo, não é? Como objetivo, como alvo, como barreira, talvez, porque há algo a transcender, algo a alcançar, como finalidade, como escopo, não é? Quando eu reúno ali tudo que me interessa daquele assunto, eu tenho uma objetividade de alcance naquela questão. Bom, e tudo isso está sempre voltado, né? Esse meta, ele é, nesse caso, é metatexto. É o texto que remete ao começo e ao fim de outro texto, porque ele se conecta, ele se retroalimenta, e com isso a nossa aprendizagem, quando nós realizamos a análise textual discursiva, ela é recursiva, e ela é todo o tempo ressignificada. Costuma-se dizer, e os autores corroboram isso, que quando se trabalha com análise textual discursiva, não é só a pesquisa e a compreensão temática que evolui também os pressupostos teóricos estudados pelo pesquisador, pelo analista discursivo. Evolui também a capacidade, a habilidade e então a competência de interpretação desse analista discursivo. É uma metodologia de análise que trabalha ao mesmo tempo os aspectos teóricos da pesquisa
e do pesquisador. Então, com isso, quando você conclui o estudo, você vai ter garantidamente ali uma impregnação teórica do trabalho realizado. Será muito mais tranquila a apresentação e a defesa desse trabalho que trouxe no seu corpo de análise textual discursiva, porque não há como realizar todas as etapas sem compreender muito bem o que está sendo feito e a qualidade dos dados que estão sendo submetidos a essa interpretação. Eu não poderia não deixar de trazer nesses slides, né, já que eles avançam em relação à apresentação que tinha sido feita anteriormente, a presença da IA, dessa inteligência artificial, porque tem sido muitas as perguntas recorrentes sobre: eu posso utilizar análise textual discursiva? Eu posso submeter, utilizar aí um chat GPT, um Bing ou qualquer outro para análise textual discursiva? E aí, eu nem sei se essa pergunta vai vir depois, mas enfim, a primeira questão a ser colocada é: análise textual discursiva é uma metodologia de análise para que o pesquisador tenha a possibilidade de conquistar uma impregnação máxima dentro do que é possível pelo seu tempo, pela sua questão de estudo, dos dados que foram submetidos à análise. Então, esse processo interpretativo é do pesquisador. Assim como um software não faz análise, ele trata dados e chega uma etapa do tratamento em que, então, o pesquisador utiliza determinado software para agilizar um processo de unitorização, podendo muitas vezes obter até mesmo categorias iniciais, ou, dependendo do que foi analisado, dependendo da questão de pesquisa, da qualidade desses dados, categorias iniciais. Mas, para além disso, não é possível que pensemos, pelo menos por minha compreensão, o uso dessa análise textual discursiva, porque não pode ser que a inteligência que é artificial, em alguns casos até mesmo muito superficial, vá ocupar espaço que é do pesquisador, que é do analista discursivo. Isso não. O que ela poderá fazer, nós podemos permitir que o uso, não é, como uma ferramenta de apoio para agilizar os processos de monitorização. Por exemplo, ao analisarmos uma grande quantidade de documentos, às vezes até mesmo documentos oficiais, a análise textual discursiva, ela oferece essa possibilidade de submeter esses dados a uma ferramenta, quer seja uma inteligência artificial, quer seja um software, ambos, não é? Ali conectados a algoritmos, para obtermos, então, esses quadros, essas linhas, essas monitorizações. Para além disso, cabe ao pesquisador realizar a interpretação e, então, relacionar uma unidade a outra e, com isso, afirmar a presença de uma ou outra categoria. Não poderia também deixar de trazer, já que nós estamos em um momento de muitas informações, muitas palestras, muitos encontros, eventos sobre o uso da inteligência artificial em pesquisas, especialmente na área educacional, pesquisas qualitativas, de deixar de trazer aqui uma obra que trata, né, um livro da questão do direito autoral, da questão do plágio e da questão da penalidade, quando essa questão não for respeitada. Então, se já tínhamos uma preocupação na hora de interpretarmos os documentos com o anonimato daquele participante, com o registro correto daquela contribuição, quer seja de questionário, quer seja de entrevista ou de qualquer outro material, muito mais agora com o uso da inteligência artificial, porque ela tem essa habilidade de tratar vários documentos ao mesmo tempo, mas nós precisamos saber bem que documentos são esses, quais são as fontes, para que, havendo alguma falha no registro dessas fontes por parte dessa ferramenta, a gente possa, então, restituir ao autor, não é? E, com isso, nós continuarmos cuidando da componente ética que faz parte de toda a pesquisa. Nesse sentido, então, essas categorias abertas ao novo, né? Essas categorias que nós podemos tratar aí por emergentes, ou por categorias a priori, ou como, na maioria dos casos, as pessoas consideram, quando não apresentam uma metodologia de análise do trabalho, categorias intuitivas. Bom, como é que se dá especialmente a categoria de análise textual discursiva?
As categorias, eu trouxe aqui as minhas caixinhas, né, são abertas, o que diferencia da categoria na análise de conteúdo, onde tudo o que se trata sobre um determinado assunto deve estar fechado em um determinado bloco. E uma ideia que está no bloco A, na primeira caixinha da esquerda fechada, não deveria estar na segunda, porque elas são mutuamente excludentes. Já a categoria análise textual discursiva não tem esse problema. E isso é interessante, porque na área educacional os nossos temas são complexos, não é? Só um minutinho que eu vou ter que colocar aqui uma carga, Rafael, não sei se você quer dar uma paradinha. O meu computador deu um sinal. Essas categorias, então, na análise textual discursiva, não há nenhum impeditivo que uma unidade que componha uma determinada categoria possa também fazer parte de uma outra categoria, porque lá ela constitui com aquele bloco de dados uma outra essência ali, aquela comunicação. Então, esse é um diferencial que há entre as categorias da análise de conteúdo e da análise textual discursiva. Bom, nesse sentido, então, nós costumamos, com esse cuidado ético, denominarmos nas nossas comunicações sobre análise textual discursiva, os participantes, normalmente, sem questionário, às vezes utilizamos o termo respondente, mas de entrevistas, às vezes chamamos de contribuições. Então, generalizamos as contribuições obtidas, realizamos a escrita desse modo para que fique claro, não é? Sem estarmos toda hora voltando a qual foi o instrumento utilizado para a coleta, pois para a análise textual discursiva não há nenhuma importância sobre qual o instrumento, porque o processo decorre depois, quando nós preparamos o material, né, que nós chamamos de corpus, quando nós codificamos esse material, quando nós unitarizamos. Bom, então, que instrumento utilizar para realizarmos essa análise textual discursiva? Como disse anteriormente, a análise não tem prerrogativa sobre isso. O tratamento ou interpretação textual é realizada do mesmo modo. Esse captar o novo emergente, não é? Como é que eu comunico, então, meu metatexto? É óbvio que eu passei por um momento em que eu unitarizei, eu categorizei, e agora eu preciso realizar o fechamento da análise. Então, é da junção dessas categorias que eu vou constituindo, parágrafo a parágrafo, um metatexto. Tendo ali, claro, né, que sempre as descrições, o ponto de vista do pesquisador, surgem nesse momento do fechamento da análise. Então, eu trouxe aqui um exemplo de metatexto, de uma dissertação que foi realizada para o estudo da resolução de problemas por meio de teses e dissertações. Nesse sentido ali, então, nós teríamos a presença da categoria e que vai sendo costurada, não é? Literalmente vai tendo uma junção dos elementos que contribuíram para a formação dessa categoria, vão surgindo termos, conceitos, ideias que já encontram referencial na literatura. Então, ali tem a presença do referencial teórico. Esta aqui foi a dissertação a qual eu me referi. Ao mesmo tempo, eu vou recortando, eu vou trazendo os materiais que foram colocados para análise, que me permitiram, então, obter as categorias. Nesse sentido, então, o pesquisador é a presença necessária. A quem pergunte, quem escreve a dissertação, a tese, ou retomando o TCC, o capítulo de livro, normalmente você não se coloca no texto. No metatexto, sim, porque ele requer essa interpretação, essa subjetividade de quem faz o trabalho. Então, aqui, o pesquisador faz parte dessa comunicação do final da análise. Então, ele também pode trazer aqui as suas ideias a respeito, né? E não seriam opiniões a palavra correta, porque nesse momento, opinião dá uma ideia de algo com menor compromisso. Nesse momento, ele já leu muito sobre a temática, ele já procurou sobre os conceitos que possam ter sido necessários no decorrer da análise para estruturar esse trabalho. Então, aqui ele já tem posições, não é? Mais do que opiniões a serem mencionadas nesse texto.
Bom, então, o metatexto ele vai deixando ali a marca, né? Literalmente a digital de quem o produz. E ele tem que estar conectado ao seu objetivo de pesquisa. Então, assim, como falamos anteriormente, não é no momento do fechamento da análise que se descobre que os dados daqui a um pouco não atenderam ao objetivo de pesquisa. Isso é feito lá no momento da unitarização, porque ela permite que você possa ir buscar um maior número de dados, até que você atinja ali o ponto ideal para o atendimento do seu objetivo. Nesse sentido, essas categorias passam por esses níveis, não é? Iniciais, aliás, o metatexto passa pela estruturação desses níveis de contribuições que o próprio pesquisador vai construindo ao longo do seu trabalho, com a obtenção das categorias finais, com a busca dos referenciais teóricos, não é, que fundamentam, então, essas ideias trazendo essas categorias, e, é claro, que com as ideias e contribuições do próprio pesquisador. Isso vai depender muito do tempo, né, que cada pessoa tem para realizar esse trabalho, e com relação a isso, nós precisamos ter alguns cuidados na hora de apresentarmos esse trabalho, de como foi realizado esse metatexto, quer seja num TCC, numa dissertação ou numa tese, porque muitas vezes, se nós não tivermos um cuidado nesse processo de integração e de categoria, o que vai estar sendo apresentado é algo que está visível, e as verdadeiras razões, os verdadeiros motivos, as fundamentações dessa questão que se mostra não foram atendidas. Então, é claro que é preciso que se tenha um bom cronograma de trabalho para essa análise. Nesse caso, o metatexto, que é construído desse modo, pelas contribuições dos participantes, pelo reversal teórico e pelas contribuições do pesquisador, ele dá conta de ser o elemento que fecha a análise. Porque aqui eu digo, aliás, penso, não é? Não escrevo isso, mas correlaciono. Qual era o meu objetivo quando eu comecei esse trabalho? Vou lá verificar se o meu metatexto deu conta de responder tudo isso. Se o meu metatexto deu conta de responder tudo isso, então eu posso considerar que eu concluí o meu processo de análise. Bom, como apresentar essa análise realizada? Então, é comum nos artigos e todos os trabalhos que fazem uso dessa metodologia que se apresente um recorte de categorias. Não precisa apresentar tudo, mas uma ideia para que o leitor possa compreender o que foi feito. Não é verdade? Deixe claro como é que foram obtidas essas categorias, pelo menos um bloco de iniciais que resultou na intermediária e que teve ali a evolução para a final, tá certo? E quando for, isso é bem interessante e necessário, quando for apresentar o metatexto ao final da TD, sinalize novamente, aqui está o final da análise e não o final do trabalho em si. Cuidado com os recortes, deixe claro, né? Pode recortar o que quiser da análise, mas deixe claro, cuide ali o tamanho da letra, cuide o tamanho do quadro, para que a pessoa que está lendo ou assistindo possa entender exatamente quais foram os caminhos adotados. Esses caminhos sempre serão opções do pesquisador, que, é claro, não é? Dão conta da sua individualidade, do modo como ele fez uso dos referenciais teóricos, das escolhas que fez para os seus objetivos. Nesse sentido, não se pode abrir mão, né, da clareza na obtenção desses dados e da transparência na apresentação do modo como se deram esses encaminhamentos. Então, com isso, não é? A formação das categorias vai ser sempre um processo muito próprio do pesquisador e da questão de pesquisa. Esses delineamentos são pessoais. Aqui, de novo, retomando, né, esse caminho. E aqui, então, trazendo as referências, né, algumas das quais eu citei de modo mais pontual durante essa apresentação. Mas aqui, então, você tem também uma relação, né, com outros materiais que tratam também da análise textual discursiva.
Então, muito obrigada pela atenção dispensada, muito obrigada pelo convite. Ótimo, está ótimo, professora. Foi muito interessante a sua palestra, com certeza poderemos tirar grande proveito. Então, agradeço muito a sua participação.